Olá, famílias, amigos e amigas, graça e paz de Cristo para a sua vida. Faça perguntas. Você tem o costume de fazer pergunta? Primeiro, faça pergunta para você mesmo. Segundo, faça perguntas para as questões que chegam até você. Não fique omissos e aceitando tudo sem questionar. Questione, faça pergunta. Você sabia que fazer pergunta é um dos hábitos de todas as pessoas sábias? Eles costumam fazer pergunta. Você sabia que Jesus usou muito essa arma que é a pergunta, que é fazer pergunta? Jesus, por diversas vezes, ele questionou, ele fez pergunta. Você vai ver lá em João 8, do versículo 1 ao versículo 11, Jesus questionando as pessoas e perguntando para elas: quem entre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque ali, quando você faz pergunta, você tira o peso de você e joga a responsabilidade para outra pessoa. A outra pessoa que tem que se virar para poder sair da pergunta. Ou seja, Jesus usava muito essa técnica de questionar, de perguntar às pessoas, de jogar a responsabilidade para as pessoas, para elas poderem pensar. Então ele questionava as pessoas. Em João 6, versículo 67, 67, Jesus também, ele questiona os seus discípulos. Ele perguntou-lhes aos seus 12, quereis vós também retirar-vos? Nesse momento, foi um momento em que Jesus trouxe uma retórica muito forte, falando quem ele era o pão vivo, que ele veio para poder morrer pela humanidade, e que aquele que não comesse daquele pão vivo não poderia viver. Então, a multidão que seguia Jesus achou muito pesado esse discurso de Jesus. Então, abandonaram Jesus, deixaram Jesus. E Jesus, nesse instante, olha para os seus discípulos e fala assim: mas vocês, e vós, não quereis ir? Então, ele usou essa técnica de questionar, de perguntar. E aí fez eles pensarem. Nesse momento, lá no versículo 68, Pedro vai responder para Jesus: mas mestre, para quem iremos nós? Para onde que nós vamos? Em outros, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, nesse momento, Jesus forçou os seus discípulos a pensar sobre toda aquela situação, né, daquela multidão que está abandonando Jesus, e Jesus colocou à disposição deles: vocês também não querem ir? Então, Jesus questionou eles e fez eles pensarem. Pedro respondeu com uma inspiração profunda, reconhecendo que Jesus é o único caminho, é o único meio de salvação, é o único meio de nós estarmos seguros. E foi nisso que Pedro respondeu: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, façam pergunta. Quando chegar na situação até vocês, tenham o hábito de questionar, de perguntar, de falar: mas isso é bom, isso vai ser benéfico para mim? Quais vão ser os resultados disso? Se eu fizer isso, qual é o resultado dessa minha atitude, desse meu posicionamento? Então, faça uma pergunta para você mesmo, porque aí você vai sim saber se posicionar de maneira melhor diante das questões da vida que nós enfrentamos todos os dias. Ok, queridos? Deus te abençoe, faça um excepcional dia, em nome de Jesus.